Oi, gente! Você sabe como sair de um relacionamento abusivo? Como se livrar de uma situação em que você vive em conflitos? Pois bem, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. O relacionamento conflituoso, abusivo, ele deixa a vítima muito vulnerável a situações de abusos. E são várias coisas que acontecem dentro desse relacionamento que vai minando tanto a autoestima da pessoa como a autoconfiança nela mesma. E com isso, ela começa a perceber o mundo de uma maneira distorcida, achando que ela é o problema da relação e que não tem mais o que ser feito. Pois então, fica comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você, eu vou falar para você que não é bem assim que as coisas funcionam e como e por que você reage dessa forma, mas tem conserto, dá pra sair disso. Vambora? Oi, gente, bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Karina e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de como a gente pode fazer para sair de um relacionamento abusivo, tá bom? E aí eu vou fazer uma make com vocês, vamos construir aqui o que vier, beleza? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: nós demoramos muito a perceber que aquele relacionamento está falido, que está me causando mal, não só a mim, como a todos à minha volta. E é muito difícil não somente perceber que estamos sendo maltratados também, mas muito mais que isso, a dificuldade vem também por ter que reconhecer que isso é muito ruim pra gente, se torna muito destrutivo, né? Reconhecer esse tipo de relacionamento mexe muito com o nosso emocional, com os nossos planos de vida, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, né? Então a gente acaba ficando muito abalado porque tudo aquilo que a gente tentou construir neste relacionamento foi por água abaixo, que nada daquilo será possível. Eu vou utilizar com vocês o primer da linha Soul da Eudora, aquele que eu utilizo sempre. Ele é mais hidratantezinho, então por isso que eu vou utilizar mais. E aí, ó, eu vou colocar em cada região que eu gosto de utilizar. E aí vocês sabem que é só espalhar. Bom, vamos lá, já passei aqui o primer. Uma dica que eu queria dar para vocês, que eu acabei esquecendo de falar no começo, é que eu utilizo o creme da linha Cronos, da Natura. Ele se chama Aqua Biohidratante Renovador. Ele é para todo tipo de pele. Eu gosto muito de utilizar ele porque ele é bem fininho, ele é refrescante, tá? E a pele absorve muito facilmente. Como eu tenho a pele oleosa, eu prefiro coisas mais em gel, mais aguadinho, porque ele é mais fácil de ser absorvido. Uma pele oleosa, ela tem uma certa dificuldade de absorver os produtos por conta da oleosidade que vai se misturando ali. Mas olha, esse daqui eu consigo utilizar muito bem, beleza? Bom, e aí continuando, enquanto seca um pouquinho o primer aqui, o primeiro tipo de sentimento que aparece nas mulheres, ou pode aparecer em homens também, né? O primeiro tipo de sentimento que aparece é o sentimento de fracasso, que está relacionado ao quê? A gente olhar para esse relacionamento e achar que a gente não deu conta de fazer ele dar certo, de tornar esse relacionamento saudável e de fazer as coisas acontecer. Porém, essa não é uma obrigação só da mulher ou só do homem. Os dois têm que fazer parte, os dois têm que atuar em conjunto para fazer com que esse relacionamento seja saudável e que ele prospere cada dia mais. Então, o sentimento de fracasso acaba inutilizando a pessoa. Bom, uma outra coisa que acontece muito também é que a relação abusiva, ela destrói o nosso eu. O que eu quero dizer com isso? Ela acaba fazendo com que a gente não se perceba e não se reconheça como a gente realmente é. A gente começa a ter uma série de dúvidas, como não saber o que fazer, não saber lidar com as situações do dia a dia, não saber lidar com a reprovação da família, com os filhos, dos amigos. Então, a gente começa a se culpar por esse relacionamento não ter dado certo, quando na verdade não é
uma coisa que só um dos parceiros deve se preocupar. Não é um comportamento, né, uma ação que só um tem que ter na relação, e sim os dois. E a gente enfrenta também muitas preocupações em relação à vida, principalmente na questão financeira, a questão afetiva em relação à solidão, de estar sozinho, a questão de os filhos não ter mais aquele outro provedor dentro de casa, que pode ser tanto o pai como a mãe. Então vai se tornando problemas na nossa cabeça que acaba sendo muito difícil da gente conseguir superá-los. Mas na verdade, todos passamos por esse tipo de problema, estando ou não dentro de uma relação, porque na vida nós ganhamos pessoas, mas também perdemos, né? E reprovação, rejeição a gente tem durante um longo tempo de nossa vida. Então, na verdade, a gente só aumenta ainda mais a frustração desses problemas. Uma outra coisa também relacionada à vida financeira é que a gente acaba, por não estar trabalhando, nos tornamos dependentes daquela pessoa. Então tem muitas mulheres que não trabalham, até homens mesmo. Eu tenho um paciente que ele falou para mim que durante o casamento dele, ele abriu mão de trabalhar, ele abriu mão de muita coisa e ele criou os filhos. Ele era o dono do lar, enquanto a mulher trabalhava fora. Então olha como não é um problema só das mulheres, existem homens, parceiros que também passam por isso. E aí acabam se tornando dependentes. Por quê? Porque não conseguem se prover sozinhos do seu próprio trabalho, porque não tem uma entrada, uma renda financeira. E isso acaba assim deixando a pessoa dependente do outro que é provedor. Bom, aí eu vou utilizar hoje com vocês a base da Eudora Glam Skin Perfection. Tá? Vou utilizar essa base, que é a base que eu já falei para vocês que eu gosto bastante, por ela ser bem fininha e ser hidratante, tá? E aí eu vou passar um pouco aqui no meu rosto, eu vou espalhar com uma esponjinha. Vou espalhar aqui e volto pra gente conversar enquanto ela seca, tudo bem? Bom, a base já foi espalhada aqui. Enquanto ela dá uma secadinha, eu vou trazer pra vocês aí a continuação. Uma coisa também que acontece bastante é que assim, o relacionamento destrutivo, ele acaba tirando a nossa base, né? As nossas relações de apoio, que são amigos, família, o nosso próprio trabalho, às vezes algum tipo de estudo, né? Se a gente participa de algum grupo de estudo, como a faculdade, algum tipo de curso, enfim. A gente acaba ficando muito distante dessas pessoas, fazendo com que a gente não tenha essa relação social com essa rede de apoio. E isso vai deixando o quê? A gente se sentindo muito incapacitado de estar ali com aquelas pessoas, de estar vivendo naquele mundo. Então a gente começa a achar que não somos capazes de viver sozinho, que não somos capazes de lidar com a nossa própria vida, de estar no meio daquelas relações que a gente se encontra no nosso dia a dia. E aí, quanto mais tempo a gente fica dentro dessa relação, pior fica e mais difícil é pra gente sair dela. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente tem dentro dessa relação, mais a gente vai se afundando. E a gente vai encontrando mais problemas ou mais dificuldade de se livrar dele. E muitas vezes a gente acaba conseguindo sair desse relacionamento quando acontece algum conflito muito destrutivo ou quando nos deparamos com conflitos terríveis, quando realmente surge algum problema difícil, como agressão, violação dos direitos, enfim, uma série de coisas que acaba sendo muito danoso e aí interferindo com relação também policial, vamos dizer assim. Então, a gente só sai desse relacionamento quando acontece alguma coisa muito grave, e esse é o problema, porque até chegar nesse ponto, a gente fica colocando tantas coisas na cabeça de problema, como eu disse anterior, relação financeira, o sentimento em relação a si próprio, em relação a estar sozinho no mundo, de não ter mais aquela relação, porque de certa forma, a gente se sente como eu posso dizer, não somente confortável, mas a gente se sente seguro dentro dessa relação, porque de uma certa forma existe uma outra pessoa ali
que provém certo tipo de coisa que a gente precisa, mas acontece que não é sadio, e por não ser sadio, acaba também trazendo os problemas emocionais que a gente traz. Então, a gente confunde entre a razão e a emoção, a gente acaba colocando os aspectos em relação às nossas preocupações diante da vida, aumentando eles de uma forma que a gente acaba não saindo dessa relação. E é aí que a gente tem que trabalhar, justamente essa catastrofização desses problemas, esse modo de pensar muito abundante, essa generalização que a gente inclui tanto para a vida pessoal como também o social, de achar que a gente é incapacitado de fazer tais coisas, de que a gente não vai conseguir levar a vida. Isso incapacita a pessoa e deixa a pessoa parada naquele relacionamento por medo de enfrentar a vida sozinha. Bom, eu vou utilizar com vocês hoje aqui o corretivo em creme da Vult, que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Bom, e aí corretivo em creme assim, é bom a gente utilizar com um pincel, tá? Eu apliquei um pouquinho do diluidor aqui de maquiagem, porque o que acontece? Esses corretivos em creme, eles são bem secos, né? Mais grossos, e aí, como eu não gosto de colocar coisa muito seca no meu rosto, então eu prefiro diluir ele um pouquinho, tá bom? E aí eu vou passar embaixo dos meus olhos, tá? E aí eu vou dar uma arrastadinha, porque aqui eu não passei muita base, tá? E pra cobrir, então eu vou passar aqui assim, nos meus olhos. Pronto, apliquei aqui nas regiões que eu gosto. Agora, antes que ele seque, eu já vou espalhar com a esponjinha, tá bom? E aí, vamos falar do jogo de manipulação. Quando que começa a surgir essas manipulações? Quando o parceiro diz que quer terminar a relação, que quer se separar. Então, aí o que acontece? O parceiro abusivo, ele começa a ter comportamentos, ele se torna uma pessoa que ele nunca foi antes. Então ele começa a ser bonzinho, carinhoso, começa a te trazer presentes, o sexo se torna uma coisa gostosa, uma coisa que você nunca viveu antes. Só que assim, essa pessoa nunca foi assim antes. Por que que só agora, quando eu me coloco nessa relação e exponho uma vontade, uma atitude minha, ele muda? Justamente para manipular. Ai, amorzinho, mas me desculpa, não era a minha intenção, eu errei. Ele fala isso, mas ele não sente isso genuinamente. E aqui eu não estou falando de falta de sentimento e empatia, não. Eu estou falando que o outro, quando ele é abusivo e ele percebe que ele fez merda, para ele mudar a situação e sair ganhando, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai mudar o comportamento e ser uma pessoa mais aceitável, porque ele sabe que se ele controlar essa situação, a outra pessoa vai fazer o quê? Vai ceder, né? E, de certa forma, ele até faz isso. O problema de não ser genuíno é que ele não mantém uma constância. Por que que ele não mantém essa constância? Porque uma pessoa abusiva, o que que ela tem? Falta de limites. Então, assim, ela não sabe até onde ela pode ir com aquela pessoa. Ela não entende que tem determinada barreira emocional com as pessoas e que você não pode passar daquilo, que você vai acabar infligindo o sentimento, a razão e até mesmo a forma de pensar do outro. Então você acaba infligindo dor naquela pessoa. E tudo que você faz que magoa o outro, que chateia o outro, que vai deixando o outro frustrado, achando que aquilo foi muito ruim, ele ficando chateado com você, isso vai o quê? Diminuindo a forma como a pessoa te admira, a quantidade de tempo que essa pessoa quer estar ao seu lado. Então tudo isso acaba acontecendo a partir do momento que uma relação abusiva, ela começa a deixar de olhar para aquilo que é bom no relacionamento, fazendo as pessoas sofrerem. E o abusador utiliza do jogo de manipulação da situação. Então, quando ele vê que você está chateada, ele vai lá e muda tudo, começa a ser a pessoa mais perfeita do mundo para você ficar bem novamente e voltar para o ciclo de abuso.
Bom, e aí o que acontece na cabeça da vítima? Ela acaba ficando balançada, ela acaba criando expectativa e esperança de que o outro vai melhorar, de que a relação vai ficar boa, que vai se tornar uma coisa gostosa. E aí ela começa a dar chances, ela começa a tentar novamente, ela abaixa a guarda dela e começa a agir naturalmente na relação. Só que aí, quando o abusador perceber que você baixou a guarda, que você tá de boa, ele vai começar a infligir novamente o controle dele em cima da vítima. E aí volta totalmente os abusos dentro da relação. E isso acaba se tornando um quê? Um círculo sem fim. Por quê? O que acontece? A pessoa é muito boa, linda, maravilhosa. Quando ela vê que ela já tem o controle do outro, ela começa a impor as suas regras, as suas condições, o seu controle. Essa pessoa, a vítima no caso, vai se sentindo muito frustrada, fica muito chateada, até o ponto dela pegar e falar para o outro: chega, não quero mais. E aí o abusador vem e amacia a situação, sendo carinhoso, generoso, lindo, maravilhoso, até que a vítima baixa a guarda e volta tudo novamente desde o início. Então vocês percebem que o início e o fim do abuso, eles acontecem com a pessoa sendo linda, maravilhosa. Por quê? Para fazer esse looping. É no meio que isso tudo acontece. Então tem que prestar muito atenção nisso. Uma pessoa abusiva, ela é totalmente sem limite. Então quando você fala 1, 2, 3 vezes e a pessoa continua, e você vê que esse controle é excessivo e que não tem meios de você conseguir frear, opa, já é um sinal aí de que você tem que estar ligado com essa relação. Bom, e agora vamos descobrir por que a gente entra nesse tipo de relacionamento? Vamos lá. Para isso, eu vou utilizar aqui blush, contorno e iluminador daquela paletinha minha da Make Be, tá? Que vocês já conhecem. E, gente, eu amo, não consigo ficar sem essa paleta. Então, eu vou passar aqui o contorno. Lembra que minha pele tá sem selar, então eu já tenho que vir logo espalhando para que não fique marcado, lembra? O contorno aplicado. Vamos lá. Por que a gente entra nesse tipo de relação? Porque a gente acaba ficando tão apaixonado, né? A gente fica tão assim, encantado com o romantismo da pessoa, com a gentileza, com a atenção que ele dá pra gente, e a gente acaba se deixando levar por essas coisas gostosas, né? Por essas situações muito mágicas que acontecem quando a gente está apaixonado. Sim, as investidas da pessoa abusiva é tão gostosa na relação, assim, nos traz tantos sentimentos bons, né? Tanta coisa boa que a gente acaba ficando cego. Não tem aquele negócio que todo mundo fala que a paixão cega as pessoas? Não, exatamente isso. A gente acaba ficando cego e a gente não percebe que no meio de tudo isso há comportamentos que não são normais. Sabe, comportamentos fora do limite, comportamentos que fazem mal. Só que a gente releva. Por quê? Porque a gente está tão apaixonado, a gente está tão acalentado por aquela pessoa que a gente não consegue perceber os sinais que a pessoa está dando sobre os abusos cometidos. E aí o que acontece? A gente acaba se acostumando com as coisas ruins que acontecem dentro da relação. Por quê? Porque de certa forma a gente já conhece, a gente sabe que aquilo vai mudar. É como se a gente pensasse dessa forma assim, ó. Ah, ele errou, mas ele vai ser bonzinho de novo. Ele vai voltar a ser o que ele era antes, porque ele é assim mesmo. Ele erra e depois ele volta a ser quem ele era. Aí que tá. A gente tem a mania de se acostumar com o que faz mal pra gente. A gente não pode ter esse costume. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Tem várias psicólogas e algumas aí que eu sigo também. Elas falam assim: o amor não dói, o amor não machuca. Não se acostume com o que te faz mal. Realmente. Porque se você aceita esses comportamentos dentro da relação, a tendência é que ele vai ficando mais forte, que ele vai se consolidando e isso vai continuar a acontecer. Para que isso pare, a gente precisa dar um basta, a gente tem que cortar, tem que pôr limite, tem que cortar o mal pela raiz. Se você não faz isso, a tendência é piorar.
Então, o problema é esse, a gente se acostuma com o que é ruim, porque tem a expectativa de que, ele vai voltar a ser normal, ele só errou e não percebeu, mas eu vou conversar com ele e vai ficar tudo bem, ok, pode até ficar tudo bem, mas lembra do ciclo? É o que vai acontecer sempre. Por quê? Porque quando a pessoa é abusiva, ela repete o mesmo comportamento e isso vai sendo costume na relação. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela percebe, é chamada a atenção e ela realmente reconhece genuinamente, ela nunca mais volta a cometer aquele erro. Então, essa é a diferença de uma pessoa abusiva de uma pessoa funcional que simplesmente erra e se desculpa pelo erro. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente não tem que ficar relevando nada. Assim como a gente tem que respeitar os outros também devem nos respeitar, beleza? Vamos lá, agora eu vou aplicar o blush, tá? E hoje eu vou aplicar o blush só na diagonal, tá bom? Eu não vou aplicar aqui na maçã, vou aplicar bem aqui do lado do contorno. Por quê? Porque eu já quero fazer a cara um pouco mais séria. Não sou nada séria, mas vamos tentar, vamos fingir, tá bom? Vê se fingem aí comigo, por favor. Mas, fica à vontade. Se você quiser aplicar na bochecha, a maquiagem é sua. Eu só estou trazendo uma inspiração, tá bom? E às vezes eu passo um pouquinho aqui, mas é só se você quiser, tá? Pra dar um arzinho de que, peguei um solzinho nesse frio. Nem tem sol, mas a gente finge que tem, tá bom? E é isso aí. E aí eu já vou aplicar também o iluminador, tá? Porque aí já fica tudo certinho e a parte da pele a gente já termina. E esse iluminador, como eu disse pra vocês, é a minha paixão. Gente, eu nunca vi um iluminador tão glamuroso como esse, é sério, gente. Eu sou apaixonada por essa paleta, porque assim, além dela ter os 3 produtos que a gente vai utilizar ao mesmo tempo, acaba sendo mais barato, certo? Porque se você compra avulso, geralmente o iluminador é bem carinho, né? Ele é um produto com tendência mais cara. E olha, ele é tão fininho, gente. Opa, desculpa o barulho, fui na rua. Mas olha, gente, ele é tão fininho. Eu acho que vocês conseguem ver o glow aqui, né? Ai, gente, ele é muito perfeito. Eu nem gosto de passar aqui na testa, ó, mas vou dar uma meladinha aqui de nada. Um pouquinho aqui na ponta do nariz. E um pouquinho aqui no queixo. O que acontece também dentro aí de todo esse relacionamento abusivo é as chantagens. Sim, então a pessoa abusiva, ela tem a mania de falar assim: porque eu não vivo sem você, porque eu faço tudo por você, porque você merece tudo do bom e de melhor, eu trabalho para te dar tudo que eu posso te dar. Começa a fazer várias declarações românticas e tudo isso é uma forma de chantagear o seu emocional, fazer com que você se sinta bem acalentada e que você não perceba o que ele está fazendo por trás, com todo o comportamento ruim que ele tem dentro da relação. Bom, e aí ele começa com as investidas dele quando vê que você já está bem psicologicamente, porque ele percebe isso diante das chantagens, ele te deixa forte, ele te deixa emocionalmente confortável, você fica se sentindo amada, graciosa, e ele percebe isso. E aí ele começa então com as investidas ruins dele novamente. E aí eu vou utilizar com vocês aqui para fazer os olhos a paleta da Nina Secrets, a Cristal com a Eudora, tá bom? E eu vou construir uma make aqui bem basiquinha, eu não vou fazer muita coisa. Eu não apliquei nada nos meus olhos, tá? Só aquele pouquinho de base e corretivo na hora de eu espalhar no rosto. E aí você tira aqui a marcação e vem aplicando. E aí eu vou aplicar aqui na parte de cima esse marronzinho mais claro aqui da paleta, só pra gente fazer uma sombrinha aqui na parte de fora, tá? Então eu começo a aplicar aqui do cantinho externo e vou trazer aqui bem pra cima da minha pálpebra, tá vendo? Só pra gente fazer um esfumadinho, sabe? Criar uma basezinha
para as sombras que a gente vai colocar aqui. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fechadinho na cerda e vou utilizar esse marrom mais escurinho que tem aqui para fazer o meu côncavo e a parte externa do meu olho. Então eu concentro aqui, olha como ele é mais escurinho. Eu concentro ele aqui bem na parte de fora e vou carcar o pincel aqui para ele entrar aonde? Aonde a minha pálpebra fecha, tá vendo? E eu vou concentrar ele ali. Aí eu já puxei um pouquinho aqui pra fora. E aí com o pincel que eu usei, aquele primeiro marrom, não precisa pegar mais sombra. Você vem esfumando aqui, ó, o que ficou pra cima do côncavo e a parte de fora pra você ir arrastando o que ficou e tirar a marcação de uma sombra pra outra, tá? Se você sentir que precisa, você volta com um pouquinho de nada da outra sombra marrom mais clarinha para você dar uma esfumada. Porque às vezes o que acontece, como a pálpebra da gente estava um pouco molhadinha por questão dos produtos que a gente passou, você acaba não conseguindo esfumar. Bom, já fiz o esfumadinho e aí no finalzinho você pode sempre dar uma olhadinha se você vai querer puxar esse olho, né? Eu dei uma puxadinha aqui bem de levinha, mas você pode ver se você quer puxar, se você quer fazer um Vzinho aqui, ó, você pode fazer esse V também. O formato do olho que você vai fazer é seu gosto, tá bom? E aí então, o que acontece? Depois que ele te deixou confortavelmente emocional, ele vai começar a novamente entrar no ciclo de abuso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar desculpas, ele vai falar que não te atendeu porque a bateria do celular acabou, ele vai sair com os amigos, não vai se importar em ficar com você, e essas saídas elas vão se estender, então ele fala para você que vai num lugar, mas acaba indo em outros, sem que isso tenha sido combinado anteriormente. Acaba saindo muitas vezes e não voltando, e aí ele começa a dar uma série de alegações. Fala também que o carro quebrou, que não teve como entrar em contato e acaba por muitas vezes tendo comportamentos violentos. Eu não digo exatamente na agressão física, mas começa a gritar, começa a te xingar, começa a agir de forma bem agressiva, verbalmente, vamos dizer assim. Então, é aí que ele começa. Por quê? Porque quando você começa a questionar, ele começa a se sentir irritado. Ele começa a falar que você é policial. Virou policial agora? Quer investigar o que eu tô fazendo? Com quem eu tô? Onde eu deixo de ir? O horário? Então, ele começa a agir dessa forma com você. Por quê? Porque você está indo confrontá-lo, está indo querendo saber o que ele está fazendo. E o abusador, ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de limite. Bom, aí eu peguei um pincelzinho mais achatadinho e aí eu vou colocar um pouquinho de bruma, sabe? Você pode pegar bruma, pode ser com água, tanto faz, pra dar uma molhadinha. Por quê? Porque eu vou passar essa sombra aqui, ó, num tom mais de, sei lá, ferrugem, bronze, enfim. Eu vou passar aqui na parte aonde eu não apliquei nada. Então, eu vou pegar desde aqui da parte de dentro, deixando só o cantinho ali, ó, sem nada interno, e vou passar essa sombra aqui com um glitterzinho, né? Ela é mais cintilante, na verdade, tá? E aí eu vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar com o dedo pra ver se fica melhor, porque com o pincel tá ficando difícil. Com o dedo ela veio. O que acontece muito? Essas sombras cintilantes, geralmente com o dedo elas vêm melhor do que com um pincel. Então você pode fazer o que? Aplicar com o seu dedo e depois você vem com o pincel só pra dar uma ajeitadinha, tá? Eu volto com o pincel aqui, ó, só pra dar uma ajeitadinha aqui no côncavo, né? Pra poder delimitar ela aqui. Na verdade não tem problema se você subir com ela, tá? É só pra delimitar mesmo. E aí você pode vir com aquele pincelzinho que eu falei mais fininho e pegar um pouquinho daquele marrom que a gente colocou no côncavo pra você deixar mais forte aqui, ó, que a intenção é essa, né? Separar o côncavo do que tá aqui pra fora. E aí você vem com um pouco mais daquele marrom e vai tirando a marcação do que ficou aqui em relação ao marrom em cima
do cobre, né? E aí você vai conseguindo fazer esta demarcação aqui, ó. Bom, feito aqui, ó, tá vendo? Passei ela, já tá bom. Aí eu vou pegar um pincelzinho menorzinho pra gente fazer uma luzinha aqui nesse olho, tá? E aí, gente, eu não vou pegar nada da paleta, não. Eu vou pegar o iluminador, que é o que eu sempre faço com vocês. Vou dar até uma molhadinha aqui no pincel, pra ele ficar mais pigmentado. Vou colocar aqui no cantinho, ó, do meu olho. Pra dar um brilhinho aqui nesse cantinho dos olhos. Gente, isso aqui é tudo frufru, tá? Se vocês não quiserem, vocês não têm o porquê fazer, tá? Cada um faz a maquiagem do jeito que gosta, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E já vou aproveitar e passar aqui na sobrancelha também. Tudo bem que eu ainda não corrigi minha sobrancelha, mas aí é só a gente vir com calma, que dá tudo na maquiagem, não tem certo ou errado. Tem o que dá pra fazer e o que não dá. Pronto, agora eu vou dar uma penteadinha aqui, só pra tirar qualquer resquício que ficou. E eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz os olhos, fiz tudo e a gente não fez o quê? Selou a pele. Mas por que não deu ruim? Porque as sombras que eu utilizei, elas não esfarelam muito. E porque eu só fiz o olho na parte de cima, então não tem problema. Mas se eu estivesse utilizando produto em que eu tenho certeza que ele iria cair, então eu tinha que selar antes, tá? Vou utilizar o pó da Playboy, que é o que eu sempre utilizo aqui com vocês, que ele é um pó mais fininho. E aí, gente, é só selar onde a gente não aplicou nada ainda, tá bom? Então, bora lá selar esse rosto. Bom, olha, embaixo dos meus olhos não acumulou nada. Caiu um pouquinho de nada aqui, ó, de sombra. Varre. Faz isso aqui, ó. Eu tô utilizando esse pincel aqui, Duo Fiber, tá? É só você varrer e pronto. Agora você vem com pó e aplica aqui abaixo dos olhos, ó. Pronto, pele selada, ó. Nada acumulado, meus olhos tá tudo ok, aqui não tem acúmulo. Você passa a mão assim, ó, você sente a pele lisa. Quando você passa a mão e não sai nada no seu dedo, é porque você realmente selou e está bom. Então, essa maquiagem, ela vai durar, ela não vai sair e não vai craquelar. Por quê? Porque você realmente conseguiu selar ela. E o restinho que fica, a gente traz assim pro pescoço, nunca esquece, tá bom? Porque você trouxe base pra cá, não pode esquecer. E olha o iluminador, ainda continua aqui. Tô achando que esse lado eu posso aplicar um pouquinho mais do contorno, tá? Mas aí, gente, é uma questão de vocês, tá bom? Eu olhando daqui, eu tô vendo que precisa, mas se você achar que não precisa, vida que segue, tá? Eu que sou meia doida mesmo, não liga não. Cada um tem o quanto está bom pra você na maquiagem, é isso que importa. Mas eu venho aqui, ó, e gosto de dar mais uma fortificada, vamos dizer assim, no blush, no contorno. E com o próprio dedo mesmo, vou aplicar mais um pouquinho de brilho, porque eu nasci para brilhar e é assim que eu penso. Ai, gente, eu sou... Desculpa, tá? Quem não gostar de mim, ó, fica à vontade. A gente não agrada a todas as pessoas nesse mundo, tá bom? O que importa é cada um se sentir bem consigo mesmo, beleza? Bom, e aí quando ele percebe que as atitudes dele acabou te machucando, o que ele vai fazer? Ele vai voltar com o ciclo de abuso, vai ser uma gangorra, sabe? Então, aqueles comportamentos que te machucou, que te destruiu, que te frustrou, ele vai começar a ser aquela pessoa mais carinhosa do mundo, vai te trazer presentes, vai te encher de amor, de carinho, de atenção, tudo para quê? Para poder tirar aquela má impressão que ele causou com as atitudes que ele teve anteriormente na situação conflituosa. E isso é uma forma dele estar manipulando a situação para que você não fique presa ao que ele fez de errado anteriormente. Então é isso que ele faz, essa gangorra de emoções. Ora eu te trato mal, depois eu venho e te aliso, te trato bem, tá tudo certo. Bom, agora eu vou aplicar aqui na parte de baixo aquele marronzinho mais escuro
E aí eu pego um pincel assim bem fininho, mas você pode pegar um outro pincel que seja um pouco mais abertinho assim, ó, para você esfumar, ou até o lápis, o pincel lápis mesmo, para você fazer e dar uma esfumadinha. Eu vou carimbar até a parte inteira aqui inferior do olho, porque geralmente eu faço até o meio, né? Hoje eu vou fazer o olho inteiro, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, eu vou dando umas carimbadas assim, ó, pra fora da linha d'água, tá? Não é dentro. Pra trazer essa cor desse marrom aqui, ó. Olha, fiz. Agora eu vou até pegar o pincel lápis com vocês, ó. E aí, como eu passei o marronzinho claro, o marronzinho escuro, o que eu vou fazer para dar uma esquentadinha na parte de baixo? Eu vou usar esse coralzinho, que combina, né, com o tom de cobre que tem ali em cima, porque o cobre, ele é cintilante. Pega bem pouquinho e vou esfumar um pouquinho abaixo aqui, ó, desse marrom, pra gente dar uma sombrinha assim mais clara para ele, tá bom? Olha. Aí você pode retocar o marrom caso você ache que não ficou tão escurinho. A tendência aqui é fazer com que ele fique parecido com a parte de cima do olho, tá? Mas eu volto a dizer, o tom que você quer é o seu, tá? Então, o que você achar que fica melhor é o que você tem que fazer. Bom, gente, eu decidi vir com lápis marronzinho, tá? Esse aqui é um lápis labial da Playboy. Eu não tenho nenhum lápis aqui marrom na cor do olho, mas você pode vir aqui para os olhos, aliás, mas você pode aplicar esse aqui, não tem problema, tá? Olha, ele vai ficar com uma corzinha só assim para não ficar branco dentro da linha d'água do seu olho, tá bom? Bom, então essa gangorra, esse alto e baixo dessa relação destrutiva vai tornando cada vez mais difícil a mulher sair desse tipo de relação, porque essas instabilidades emocionais deixam a mulher muito insegura para estar lidando com as situações da sua vida, porque ora ela se sente capaz e ora ela é demonstrada não ter nenhuma capacidade. Então isso vai confundindo a cabeça dela, fazendo com que ela não enxergue que ela pode sim e consegue sim fazer o que ela quiser na vida dela. E aí então é que a gente vê o que? O início do ciclo dessa dependência emocional. Ela veio sendo construída todo esse tempo, dessas coisas que eu vim trazendo aqui, ela veio sendo construída. E aí ela se solidifica quando o parceiro, a vítima no caso, já se encontra totalmente incapacitado, não acredita em si mesmo, não consegue enxergar os seus valores como pessoa, se sente incapacitado de poder viver a vida sozinho sem o outro, porque aquele ali é o que consegue segurar e prover ela na relação. E ela acha que ela não vai conseguir levar isso para frente. Então, essa balança desenfreada de instabilidade emocional vai deixando a pessoa completamente paralisada naquela relação e só vendo problemas cada vez mais difíceis de serem enfrentados, não conseguindo enxergar a sua vida sem aquela pessoa. E aí, gente, quando a gente entra na dependência emocional, aí realmente a gente se encontra num problema muito difícil de conseguir sair emocionalmente. Bom, gente, agora eu vou aplicar aqui na minha sobrancelha aquela máscara de sobrancelhas da Vult, que eu sempre utilizo aqui com vocês. Logo mais eu vou trazer outros produtos, tá? Pra gente utilizar, porque o intuito aqui é mostrar pra vocês que vocês podem utilizar vários produtos e não são caros, tá? Quando for uma coisinha mais cara, eu aviso vocês. Mas, gente, vocês não precisam ter nada dos produtos que eu tenho. Vocês podem ter parecidos de outras marcas, tá? Eu tô utilizando o que eu tenho, beleza? Bom, já apliquei aqui, tá? A máscara na minha sobrancelha. E aí, o que eu quero dizer pra vocês também é que, assim, de onde vem, né, esse comportamento abusivo, né? Vem daquelas pessoas que têm a necessidade de controlar o outro. Então, uma pessoa abusiva, ela tem essa necessidade de ter o controle sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque se ela não manter o controle, para ela tudo vai acabar desenfreado, vai dar tudo errado e ela precisa manter o controle. Quando é uma pessoa abusiva e que não é doentia, não estou dizendo aqui, não tem nenhum tipo de transtorno, vamos dizer assim, essa pessoa, através da terapia, ela consegue perceber que ela está tendo comportamentos disfuncionais e que ela pode mudar.
tá? E isso sim é mudado através da terapia, quando a pessoa é abusiva sem nenhum tipo de transtorno maior. Quando a gente fala de uma pessoa abusiva já com um transtorno de personalidade, aí não vai ser mudado, tá? Nenhum tipo de transtorno é possível de ser mudado, principalmente na relação de personalidade. O que a gente consegue é alguns transtornos conseguir reverter, fazer com que o paciente perceba o seu modo disfuncional de agir e tentar melhorar, mas ele sempre vai ter aquele tipo de funcionamento porque faz parte da personalidade dele. Então por isso que a gente fala que não existe uma cura, mas a gente consegue sim reverter algumas coisas ou fazer com que isso se amenize, não deixando a pessoa tão tóxica, mas isso sempre vai fazer parte da realidade dela, infelizmente, tá bom? Uma outra coisa também é que a pessoa abusiva, ela tem uma certa dificuldade em demonstrar amor, em demonstrar os seus próprios sentimentos. Por quê? Porque ela tem medo justamente de que ela não consiga ter o controle e que as coisas aconteçam da maneira correta. Então, por esse medo de não acreditar em si mesmo, as pessoas que se menosprezam, que se sentem inferior às outras pessoas, ela tem essa necessidade de controle, justamente porque ela entende na cabeça dela que se ela tiver no controle de toda a situação, aí sim ela consegue ser uma pessoa assertiva. Só que não é o controle que faz a gente ser assertivo, e sim a gente pensar e corresponder às situações de forma que a gente resolva os problemas e não que a gente traga mais problemas, entende? Eu trouxe para vocês aqui uma máscara já antiguinha, tá? Ela é da Ruby Rose, a Trópico. Ela define e alonga, ela é verdinha assim, ainda encontra dela para vender, tá? E o bom dela é que assim, o aplicador é muito pequitico e eu que tenho poucos cílios na parte inferior dos olhos, eu consigo aplicar até mais fácil, mas ainda assim, gente, aplicar máscara de cílios é a pior parte da maquiagem para mim, vou te dizer, viu? Vamos lá. Olha, ela alonga mesmo, viu? E o bom é que ela deixa bem separadinho. A minha tá bem sequinha. Eu vou dizer pra vocês, eu não gosto quando ela é muito seca não. Peraí, deixa eu me concentrar, senão eu vou enfiar isso aqui dentro dos meus olhos. Pronto, e claro, se eu não enfiar a máscara dentro dos meus olhos, não é a Karina. Mas enfim, gente. Bom, ó, aplicadinho. Por que que essas pessoas abusivas... quem são o perfil de pessoas que elas buscam para se relacionar? Justamente essas pessoas permissivas. Por quê? Porque quando você é uma pessoa que releva tudo, que tá te machucando e você tá ali apoiando, você tá ali tentando, criando expectativas de que um dia isso vai melhorar, e você não se coloca e não coloca limite e faça com que as outras pessoas te respeitem, você se torna uma pessoa permissiva para os abusos. Então, a pessoa abusiva, ela percebe que a outra pessoa, ela tem mais resiliência, ela é mais forte para aguentar os comportamentos dele, porque ele vê que ela releva, ele vê que ela atura, e aí ele vai cada vez mais desenfreadamente cometendo os seus abusos, porque ele acha que ele está sendo certo e correto, ele não percebe que o que ele está fazendo está machucando o outro, tá? Então, quanto mais você ser relevante em relação àquilo que te machuca, mais permissiva para o abuso você se torna, beleza? Bom, gente, aí eu vou aplicar o batom com vocês, mas eu quero dizer uma coisa. O que acontece então com essa vítima? Qual é a forma que essa vítima começa a se comportar no mundo? Lembra que eu falei que esses abusos vai fazendo com que a gente deixa de ser quem a gente realmente é, a gente desaparece, né, do nosso eu? Então, o que eu quero dizer é que assim, a pessoa começa a não sentir mais as coisas, então a vítima começa a não sentir mais nada, a não ter mesmo vontade mais de lutar, vontade de chorar, nada mais abala ela. Por quê? Porque ela está tão cansada de lidar com todos esses tipos de abuso que ela já começa a ligar um botãozinho que a gente fala assim, que é o botão de desligar as emoções, que na psicologia a gente fala do protetor desligado, né?
Por quê? Porque a gente começa a não ter mais nenhum tipo de sentimentos para não se doer, para não se machucar. Então a gente entra nesse mecanismo de defesa para conseguir lidar com as situações. E aí, gente, é ruim demais, porque quando a gente entra no modo protetor desligado, a gente não só deixa de sentir as coisas naquela relação, como a gente generaliza para todas as outras situações. Então isso é ruim. Você pode pensar que isso é bom, mas não é, porque não é só naquela relação que você vai reagir assim, é durante a sua vida inteira. E tudo porque você simplesmente não consegue impor limites para que as coisas deixam de acontecer de forma ruim com você. Então o modo protetor desligado é terrível. É a pior coisa que um ser humano pode fazer como mecanismo de proteção, né? Para não ser mais atingido, para não ser mais abusado. Mas a maioria das vítimas entra nesse protetor desligado. Bom, eu vou utilizar com vocês aqui um batom em lápis, tá? Ele é da Eudora, não tenho mais como mostrar aqui e falar para vocês. Uma cor vermelha, mas não é um vermelho muito fechado, muito aberto, tá? E aí, como ele é em lápis, é ótimo, porque eu consigo delinear os meus lábios e depois eu pinto. Ele é mate, tá bom? Bom, gente, e essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que vocês tenham compreendido o porquê que a gente se torna tão permissivo, porquê que a gente acaba entrando sempre em relacionamentos abusivos e porquê que a gente se machuca tanto nas nossas relações amorosas aí, tá? Por questão do nosso próprio comportamento, do nosso próprio funcionamento frente àquele tipo de relação que a gente está tendo. Então, tomem muito cuidado, se percebam mais. Eu vou deixar aqui nos cards, não sei aonde, alguns outros dos vídeos que eu posto aqui. É tudo uma junção de uma coisa com a outra, então vale muito a pena vocês assistirem. Convido vocês a deixar o like nesse vídeo se gostaram, compartilhar com seus amigos, deixa aqui nos comentários o que vocês quiserem falar a respeito do vídeo, se quiser me dar sugestão, deixa também, e deixa meu like, vai me ajudar bastante, e também vai dizer para mim se vocês estão gostando do que eu estou fazendo aqui. Afinal de contas, o que eu quero fazer aqui com o YouTube não é só trazer maquiagem para vocês, é trazer um pouco mais da psicologia, é trazer mais informação para que as pessoas consigam ter comportamentos funcionais na vida. Durante a pandemia, houve um boom de problemas psicológicos nas pessoas. Por quê? Justamente por a gente estar enclausulados e não poder viver em sociedade. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos ou criados para viver sozinho. A gente precisa pertencer às pessoas, a grupos, senão a gente não consegue existir. Mas durante a pandemia a gente viu o quanto estar distante de outras pessoas do mundo social pode transformar um ser humano, tá bom? E é isso que eu quero trazer para vocês. Muito mais do que uma maquiagem, é trazer informação, qualidade de vida mental, beleza? Beijo e até mais!